A gente ouve aí que, por vezes, só competia uma chapa, a chapa única, que tinha que ser ou a chapa ou voto nulo, ou não votar. A gente acha interessante que, pelo menos com 2 chapas, haja esse posicionamento. É uma questão democrática e vital para que os estudantes continuem se organizando entre uma proposta e entre outra. A gente levantou já, a gente teve a preocupação de levantar no nosso programa questões que não dissessem respeito ao que a gente entende para o programa para os alunos do IEL, né? Em que sentido que isso seria mais progressista. E a gente teve essa preocupação de fato, trazendo de volta o nome, a cabeça pensa onde o pé pisa. A gente viu pela própria exposição da outra chapa, pela nossa exposição e pela exposição de vocês, o que vocês entendem, o que é o IEL, quais são os problemas do IEL em relação às questões do centro acadêmico, às questões de burocracia, e a gente pretende que isso seja um mote produtivo, porque a gente entende que isso está dentro de um projeto de universidade. Por vezes a gente já falou de reitoria, de direção, e a gente entende que isso tudo está interligado, e a gente precisa se mobilizar a partir do IEL para a gente se colocar contra esse projeto de universidade. E uma outra questão para levantar, diálogo, a gente tem em comum, acho que todo mundo tem o diálogo como motivo principal, não há desacordos em relação ao diálogo, né? Talvez por isso que a gente tem tanto incômodo em relação a outra chapa, que diálogo ninguém tem dissenso, então não gera discussão. Só que é interessante dizer que o diálogo é um instrumento também, e é um instrumento que pressupõe 2 vozes, no mínimo, né? Então, a direção já tem uma voz, a gente já entende o que é essa voz, a gente está trazendo uma voz contrária, né? Um posicionamento contrário. E daí é que o diálogo vai ser gerado, né? E vai ter que ser gerado no sentido de proposição. A gente defende que os espaços deliberativos continuem sendo deliberativos, isso enquanto centralismo burocrático, no sentido de levantar a mão, de ter votação e deliberação, todos os estudantes têm que participar. E tem que ser uma questão de possibilidade de participar. Por isso que, de novo, eu vou fazer a defesa. A gente fez bastante esse debate no noturno, que são as ordinárias às 5h30 da tarde, porque eles têm a possibilidade, pelo menos, de participar. Se não quiserem participar, a gente vai, pelo menos, manter o mesmo número de pessoas, enfim, porque as pessoas do diurno têm condições de participar da ordinária às 5h30. Já o noturno não tem condições de participar de uma ordinária ao meio-dia. E a gente entende que as discussões têm que ser levadas, já vou passar para a Ju, as discussões têm que ser levadas, e por mais que exista, a menos que seja uma coisa contra o programa, como foi o que aconteceu nessa situação pontual em que eu me desliguei da gestão Apocalipse, coisas que digam respeito ao próprio entendimento da gestão, a gestão tem que acatar. Se a gente decide, por exemplo, como a Elisa levantou, se os estudantes decidem que vai ter que ser criada uma PG, a gente vai ter que acatar. Isso é centralismo burocrático. Isso é um instrumento de democracia. Vou passar para a Ju. Não, só para concluir um pouco o debate, parabenizar a Chapa Calmaria, que avançou de um debate para o outro, né? Eu achei bastante complicado muitos posicionamentos que eles apresentaram no último debate, inclusive no processo de formação de chapa, por exemplo, dizendo que não deveria ter um programa fechado, deveria ser um programa aberto, que um programa fechado era um tanto impositivo para os estudantes, né? De que não deveria ter... Agora o Diogo fala de posicionamentos políticos, e por posicionamentos políticos a gente tende a não ficar em cima do muro e não na neutralidade, né? Sim, se for para ter posicionamento político, colocar então em termos bem claros, né? A pergunta que a gente fez no outro debate: a chapa vai ter uma posição se tiver uma greve de funcionários? Reitero isso, que é uma questão bastante polêmica no conjunto da Unicamp, e a gente viu isso no ano passado. Se tem um posicionamento político, vai sair em cima do muro, e se tem um programa de esquerda, vai dizer: sim, nós somos a favor da greve dos funcionários, nós damos todo apoio à greve de funcionários. Então acho que é um avanço aí colocar posicionamento político. Fico feliz que, enfim, espero que avance para mais questões e na defesa de um programa de esquerda, assim.